muito aqui, eu tenho uma concepção assim, muitas das vezes, quando se tem essa farra das universidades particulares e que não tem comprometimento com a qualidade da educação, principalmente com a qualidade pedagógica da educação, você vai influenciar lá na ponta, na formação dos novos professores, porque não basta dar só um envernizamento deixa cultural. No silencioso, coloca no silencioso. Pois a gente não pode, por exemplo, querer dar só um envernizamento cultural, dizer que vai ter um canudo e passar, se você não forma verdadeiramente grandes professores na pedagogia, na filosofia, nas letras. Principalmente eu estou falando de uma área que está diretamente envolvida com formação de outras pessoas. Portanto, assim, imagina uma faculdade de medicina sem qualidade. Você vai formar péssimo médico. Direito, você faz você abre curso de direito sem nenhuma formação adequada, então você acaba formando maus profissionais. Então é preciso que isso aqui é uma coisa minha, que o próprio Ministério da Educação tenha um rigor maior nessa questão de abertura da avaliação, de universidades, né? Porque não é fazendo essa farra com a educação que a gente vai conseguir mudar. Eu lembro que nós tivemos assim, foi uma batalha grande assim, muitos protestos dos próprios alunos, porque compraram essa narrativa. Na questão da avaliação desses cursos, né? Porque quando o governo tentou avalia, né, esses cursos, e obviamente para avaliar o curso você tem que através do aluno que faz a prova, e aí era assim, tivemos muita resistência. Mas eu queria perguntar sobre isso, já que a gente entrou no assunto, porque veja bem, as escolas de ensino médio particulares, elas me parece que assim, acabaram gerando uma concorrência interna, principalmente porque elas precisam mostrar resultados, e elas mostram resultados principalmente quando um dos seus alunos, 1, 2, 3, ingressam na universidade. Então me parece que no ensino médio essas escolas se preocupam muito com a qualidade do ensino, porque é essa qualidade que dá resultado lá na universidade e que vai obviamente fazer com que ela ganhe mais espaço no mercado. Agora me parece que no caso das universidades, sobretudo nesse momento aí de farra que você coloca, nas faculdades particulares, me parece que não tem esse mesmo rigor que tem nessas escolas, como o Paralelo, como o Dom Bosco, como o Educales, né? Educales também. Cristo Redentor, alguma coisa assim. Já até saiu do mercado Cristo Rei. Cristo Rei, né? Cristo Rei. Então, me parece que no caso das universidades não se tem o mesmo rigor. Ou é impressão minha? Não, eu entendo assim. Hoje nós temos um ensino público altamente qualificado, né? A gente tem que entender isso. Você tem os IEMAs, por exemplo, do Estado do Maranhão, que são grandes referências no ensino tecnológico. Isso é fato. Os professores que estão lá no mercado são professores extremamente preparados. Ou melhor, os melhores professores hoje do mercado que eu vejo estão dentro das escolas públicas. Escolas públicas e universidades públicas. E universidades públicas. E as universidades, nem tanto, mas as escolas de ensino médio do Maranhão, por exemplo, elas estão, né, até certo ponto, não é o ideal, mas elas estão, de certo ponto, numa valorização maior dos professores do que antes, né, de que antigamente nós tínhamos. Então eu entendo que o ensino particular, ele tem um diferencial porque ele é muito cobrado, às vezes o professor, né, ele está sendo cobrado, se não, por exemplo, questão de aula, de pontualidade e tal, uma série de coisas, então aquilo é cobrado. Muitas das vezes o professor concursado, há um certo comodismo dele não querer aprender mais, porque a gente só consegue passar conhecimento se a gente estiver estudando, se a gente estiver dando aula, se a gente estiver aprendendo. Eu mesmo sou professor, não estou de sala de aula, mas sempre que posso entro lá no colégio. Eu entendo assim que o professor é aquele grande instrumento que tem de transformar uma aula num grande encontro de conhecimento, né? Sabe, alegre, para cima e tal. O professor tem que ter essa concepção. Sobretudo agora com as novas tecnologias, se o professor não tiver dinamismo, trazer coisa nova, ele sucumbe, ele desaparece dentro do mercado, até porque o aluno ele consulta diretamente até mesmo na própria aula, depois da aula, e a aula não pode ser mais monótona, aquela coisa. Quer dizer, a aula mais divertida sempre foi melhor, mas hoje
essa questão da ludicidade no momento das suas aulas é fundamental, porque o professor está concorrendo com muita coisa. E essa figura dele é sempre importante, né? Ele é um símbolo ali para os alunos. Por isso que o professor ele tem que ter uma postura mesmo, sabe? Muito adequada para aquilo, ele tem que ter muita vocação, não é? Eu vou ser professor para mim. E o engraçado é que quando eu fui dar aula, eu fui para fazer bico, para me sustentar. Né? Acabei me tornando... Para custear a faculdade. Para custear a faculdade, minha alimentação, a república que eu morava e assim por diante. Né? Você morava em uma república no João Paulo. Eu morei no João Paulo lá um bom tempo, uma república militar, que meu irmão era militar do Exército. Depois eu fui para uma república estudantil e depois eu fundei a Casa do Estudante Universitário, a CEUEMA. A CEUEMA foi fundada por uma geração. Que legal, né? O Dionísio, o Machado. Uma geração, por exemplo, que não tinha onde morar. Então ali era uma saída. Então nós não tínhamos casa. Aí nós conseguimos pela UEMA, no governo de João Castelo, olha só que tempo. E aí conseguimos lá na Praça Antônio Lobo. Nós estamos falando de que ano? Década de 70? Foi 81. 81. 80, 81. E aí lá na Praça Antônio Lobo tinha uma casa, né? Naquela Praça Santo Antônio, na Igreja Santo Antônio. E tinha uma casa disponível, que era da UEMA, que era a antiga Escola de Administração. E ali eles cederam para nós fazermos a Casa do Estudante Universitário. Ali foi nessa época uma escola de vida. Que você está falando, você ainda na UEMA, ainda como estudante. UEMA. Mas você chegou lá ainda para o ensino médio, então no final dos anos 70 você deve ter chegado. Eu cheguei, por exemplo, eu fui para São Luís em 75, né? 75. Passei no vestibular em 79, já em 79. Me formei, por exemplo, em 82. Olha só. E aí, por exemplo, nós tivemos, nesse período, toda uma formação dentro de casa de estudante, vivendo no sacrifício, nas dificuldades. E isso era um ambiente muito agradável. Porque você acaba interagindo bastante com muita gente, né? Esse legal. Espaço de... Que hoje aqui no Maranhão a gente... Não sei se tem, se a UFMA deve ter, não acho que sei. nem tem. As casas... Nós tínhamos a casa do estudante da UFMA, né? E da UEMA, e era uma alegria muito grande. Mas aí tinha até o lar universitário das mulheres também. Pô, legal, né? Mas aí eu quero te perguntar o seguinte. Você viaja em 1900, por volta de 75 para São Luís. O filho do seu Dico... Chega lá em São Luís, Viana, obviamente, estava muito distante da Viana que se tem hoje, verdade. Os meios de transporte muito distantes. De lanche, pau de arara. E aí conta pra gente um pouquinho aí como é que era a vida de um moleque do interior, que não tinha grandes posses, chegar em São Luís. Como é que era a vida em São Luís nesses anos 70? Engraçado, sabe, Gonçalo? Nunca ninguém me perguntou isso, tá entendendo? Esse detalhezinho chega até a me emocionar, porque a gente chega passando fome, entendeu? A gente, por exemplo, foi para uma república estudantil, onde eu fui estudar à noite. Imagina um garoto de 16 anos estudando à noite, numa escola, por exemplo, que ainda não tinha. Eu não tinha, por exemplo, a abertura para fazer aquela... de estar numa escola de qualidade, no Marista, Batista e tal. Eu fui uma escola pequena, numa rua, por exemplo, lá da rua 15 de novembro, que era aquela rua do Centro Histórico, né? Que era a rua do Baixo Meretrício, que o pessoal falava muito, era lá próximo. Perto da 28. Perto da 28. Então, o que é que acontece? Ali a gente sofria muito, porque quando a gente ia para o João Paulo, pegando ônibus, a gente não tinha nem o dinheiro da passagem. Muitas das vezes... Nessa época o bonde já tinha se aposentado. Já tinha, com certeza. Então você não tinha, o dinheiro era contadinho, aquela moeda. Quando eu chegava no abrigo do João Paulo, eu comprava um pão. Esse pão, um pão, quanto custa um pão hoje, né? Centavos. O dinheiro era esse mesmo. Comprava um pão, porque não tinha o que comer quando chegasse. Então um pão eu ia comendo aquele pão até em casa, chegava, bebia água para poder dormir. Quer dizer, você não tinha alimento. E isso aí nós estamos falando o seguinte, você saía da escola o quê? 11 horas? Não, mais cedo, mais ou menos 9h30, 10 horas, né? Terminava mais cedo. Porque começava mais cedo. Você saía para chegar, por exemplo, em casa esperando o ônibus, que era muito mais difícil. Você ia chegar às 10h30, 11 horas. Né? Aquela criança, praticamente, você andando por aquelas ruas. A violência, naturalmente, era menor, mas a vida não te proporcionava grandes coisas, né?
só proporcionava, eu volto até a falar que perseverança, determinação são os fatores mais importantes que uma pessoa tem que ter. Um homem se tornava um adulto mais cedo naquela época. E você com muita responsabilidade. Você adquiria a responsabilidade. Você dizer, pô, ou eu vou estudar, ou então vou voltar para Viana e pescar para poder sobreviver. Até porque meu pai já tinha falecido e a gente não tinha, por exemplo, uma condição de vida adequada, né? Então aquilo ali era muito, vamos dizer assim, chocante para todos nós. E aí o Veloso era músico, tocava nos grandes conjuntos, por exemplo, com o Som Livre, numa banda que era muito famosa, o Emerson 7, o Osta tocava na banda, principalmente que era uma banda muito conhecida, que era tocava no Lítero, os carnavais e tal, que era com Coelho, até um músico vienense. E ali se formava toda uma personalidade da gente, né? Eles ganhando um pouquinho e aquele pouquinho dava para se sustentar ali. Quando esse meu irmão foi para o exército, foi a salvação. Quer dizer, de repente ele foi cabo do exército bem novo e aquele dinheiro já ajudava a gente a comprar as coisas e tal e sobreviver. Então era difícil. Eu coloco, voltando àquela situação, que as pessoas têm que ter oportunidade. Se a gente der oportunidade para as pessoas, eles vencem na vida. Coisa que muitas das vezes os responsáveis no município para dar essas oportunidades são os gestores públicos, são as pessoas que detêm o poder. Então, quando se tem essa visão de dar para as pessoas essa oportunidade, ele vence na vida. A gente só consegue vencer na vida na luta. A gente só consegue... Eu coloco isso para muita gente, para meus alunos, eu dou como exemplo que para eles vencerem na vida, eles têm que lutar. Só para ter uma ideia, as minhas filhas, eu tenho 3 filhas aqui do casamento com a minha esposa, a Lourdes, pedagoga, são 2 médicas, né? Uma está se formando agora e uma outra dentista. Os meus sobrinhos, filhos de Veloso, são todos médicos. O filho de Sueli é médico também, oftalmologista, e a outra enfermeira, outro odontólogo. O do Washington, mesma coisa, todos formados, advogados, tudo. Mas o que aconteceu? Foram as oportunidades que foram ditas a ele. Outro dia, falando com um sobrinho meu, o Dr. Obed, que é oftalmologista, e dizendo, Júnior, tu és médico porque tu tiveste oportunidade. Se tu não tivesse tido essas oportunidades, você não estaria... Né, a despeito do talento, quer dizer, você tem muitos talentos, mas você se perdem sem a oportunidade. Se perde sem essa oportunidade. Então, eu sou assim, um apaixonado em pensar em dar oportunidade. Eu, recentemente, eu trouxe agora, no ano passado, um cursinho pré-vestibular para Viana, gratuito. Tipo assim, estilo aulão, né? Eu mesmo dei aula, Velosão veio da aula, e trouxe uma galera de professor de São Luís, do cursinho, que são meus amigos, para ministrar aulas para eles. Foi um sucesso absoluto. Quer dizer, nós conseguimos aprovar alunos, mesmo com essas aulas de produção textual, de matemática, de física, biologia, eles começaram a despertar. Poxa, eu consigo fazer uma boa redação, eu consigo estudar. Nós aprovamos um aluno em medicina. Uma aluna que veio na cota de quilombola, ela conseguiu ser aprovada em medicina. Ela nunca ia ser aprovada em medicina se ela não tivesse tido a oportunidade que o governo Lula deu para ela, dela ter uma cota, por exemplo, que não vai concorrer com alunos de grandes, porque hoje o Enem é um exame nacional, e ela não ia ter aquela oportunidade. Então ela teve oportunidade de ter uma preparação e de ter a cota racial, a cota, por exemplo, de quilombo, que deu a oportunidade para ela fazer uma faculdade de medicina. Todo mundo se esbaldou, o Felipe Camarão, o Brandão, mas isso foram as oportunidades dadas a essa pessoa que nós proporcionamos aqui orientando, e o próprio governo Lula quando cria a política de cotas, que muitos são contra, porque não conhecem a realidade do nosso povo. Porque essa coisa do ser contra é porque existe, obviamente, uma disputa ideológica muito grande e setores da sociedade produzem uma narrativa e espalham para os outros setores que às vezes não dispõem das mesmas informações e acabam comprando essa ideia. Porque como é que um menino nasce dentro de uma biblioteca com todas as oportunidades,
com muitas referências. Ele olha para um lado, o pai é doutor, o outro é não sei o quê, o bisavô era não sei o quê e tal e tal. Como é que esse garoto que nasceu pobre lá no interiorzinho, passando fome, como é que esse menino tem as mesmas condições de concorrer com essa figura? Não tem, absolutamente, é impossível. O que o governo faz é dizer o seguinte: bom, esse aqui que não teve as mesmas oportunidades, a gente vai criar um espaço para que ele tenha acesso também. Mas aí eu quero perguntar o seguinte, não era fácil vir para Viana também assim sempre, faltava dinheiro e transporte, isso, muito e aí difícil. Você estudando, a família obviamente era uma responsabilidade muito grande, porque a família apostava muito em você, ele coloca você para lá e assim, olha, vê o que você está fazendo, era um peso. Vamos estudar, um peso. Tem que ter responsabilidade, né? Sempre a gente aprende a ter responsabilidade sempre. Quer dizer, é claro que algumas famílias, vamos dizer assim, nobres, não tiveram o mesmo sucesso. Teve gente aí daqui de Penalva, de Viana, que mandou o filho para estudar lá, e o caboclo foi lá para 28 beber cachaça. Verdade. Então, teve esse... Nem todas as histórias são de sucesso. Eu vou abrir até um parênteses aí. Eu dei muitas bolsas de estudo de jovens vianenses para estudar em São Luís. Eu, na verdade, posso te dizer que não teve um único jovem Viana que me pediu para estudar, fazer um cursinho, para fazer uma faculdade, que eu não dei uma bolsa de estudo. O máximo que eu poderia dizer, olha, eu não posso dar uma bolsa inteira, mas eu vou dar meia bolsa. No cursinho. No cursinho e no colégio também. Tinha uns que estudavam mesmo. Tinha outros que a gente ia ver, ele estava lá no pagode, entendeu? Porque não queriam, nem todo mundo tem esse sentimento de vencer. E a gente orientava, o caminho é esse. Porque assim, venhamos e convenhamos. Eu já fui até, às vezes, muito sincero com meus alunos. Sou professor de história. De história, pois E aí, às vezes, eu dizia, olha, rapaz, gostoso mesmo. É jogar futebol, é namorar e tal e tal. Às vezes, algumas pessoas descobrem o prazer da leitura e tal. Mas, assim, a via para você acessar o conhecimento, ela é sempre mais difícil, sempre mais pesada. Mas aí a gente tem que fazer sacrifício, né? Acho que o cristianismo ensina pra gente essa coisa do fazer sacrifício para conseguir alguns objetivos.